mais de 4.000 anos de história e 2 bilhões de usuários espalhados por 120 países. Estes são os números da medicina mais utilizada no mundo, a medicina tradicional chinesa, principal representante das práticas orientais quando o assunto é saúde. Para diagnosticar, o especialista toma um pulso, observa a face, a língua, a orelha, compara a temperatura em diferentes partes do corpo e analisa o fluxo de energia vital. Os tratamentos podem utilizar agulhas, ventosas, fogo e manipulações. Substâncias do reino vegetal, animal e mineral são medicamentos. A visão de que o corpo é um organismo interligado, um todo, que não pode ser dividido em partes independentes, parece ser um dos principais atrativos desta prática milenar, que respeita as individualidades dos pacientes. Para debater medicina oriental, estão conosco hoje Gustavo Sá Carneiro, médico especialista em acupuntura e homeopatia, Leila Massieri, diretora da Escola Shen e professora de medicina chinesa, e Vitor Arai, especialista em acupuntura e shiatsu. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Opinião Pernambuco de hoje. E começando por essa questão conceitual mesmo, né, de medicina oriental e medicina chinesa. A gente poderia falar que, a grosso modo, a medicina chinesa é a mãe das medicinas orientais, da coreana, da japonesa? A gente tem um conceito que eu acho que clareia muito essa visão, que é o conceito de racionalidades médicas. Esse conceito ele fala que existem vários saberes médicos de saúde estruturados pelo mundo afora. É um conceito sociológico de uma socióloga do Rio de Janeiro, chamada Madel Luz. Então, assim, nesse sentido, a gente entende que cada povo teve historicamente, acabou constituindo a sua própria medicina. Então, quando a gente fala que as medicinas orientais estão dentro do mesmo bolo, a gente está generalizando um pouco. Existem outras medicinas orientais, como, por exemplo, a medicina ayurvédica, que também é tão importante e tão antiga, né, quanto a medicina chinesa. Que é da Índia. Da Índia, exato. Então, a gente pode dizer que a medicina chinesa ela é uma grande fonte, né, que se espalhou por todo o Oriente, e a cada país que ela chegava, ela adquiriu pequenas particularidades. Ela tem certas coisas, certas técnicas que foram desenvolvidas na Coreia, certas particularidades de puntura que foram aprimoradas no Japão, mas, de fato, a medicina chinesa surgiu na China, né? E a acupuntura deriva daí. Mas existem outras medicinas orientais. E aqui é a que é mais conhecida, mais praticada no Brasil, a gente pode dizer. Sim. Uhum. Se a gente for falar das práticas da medicina chinesa, então, acupuntura, matéria médica, dietética, massagens, que inclui o shiatsu, dá para a gente resumir rapidinho cada uma dessas? São 5 terapêuticas básicas, né, na medicina chinesa, como você citou. Então, dentro de acupuntura, a gente, na verdade, está se referindo a todas as formas de estimular pontos, que, obviamente, não sejam com massagem, porque as massagens também estimulam pontos, né? Então, você tem diversas formas. Você pode usar agulha, você pode usar a própria moxa, a própria ventosa. O termo original em chinês, ele é zhenjiu. Zhenjiu significa agulha e fogo. Então, no original, a palavra chinesa já tem 2 técnicas, não é só acupuntura. Acupuntura é uma palavra latina, que é acus pungere, né? Punturar com agulha. Então, só nessa tradução do chinês para o latim, já se perdeu metade. O fogo ficou de fora, né? Mas a gente tem outras técnicas que a gente inclui dentro da acupuntura, a ventosa também, os aparelhos elétricos que são usados mais modernamente, né? Então, enfim, além da acupuntura, massoterapia, são diversas formas, tem inúmeras formas de estimular os canais de energia, a parte dietética, a parte de alimentação, que também eles vão estudar a propriedade energética que cada alimento traz, a térmica do alimento, todas as suas características, os seus sabores, né? E massagem, você não citou a matéria médica, que é a fitoterapia, que também inclui minerais e animais, substâncias dos 3 reinos, né? E que a gente chama também de medicina interna, que é a parte de ingestão. Mas tem mais um que você não citou, que são os exercícios físicos, as práticas físicas. Então, vai entrar aí um universo enorme também, Tai Chi Chuan, Liang Kun, Qigong, uma série de terapêuticas, né? Então, todas essas são terapêuticas pertencentes à medicina chinesa, que no Brasil a gente resume ao acupunturista, ao profissional de acupuntura, para
para exercer, mas, por exemplo, a massoterapia costuma ser exercida fora desse bloco, Sim. né? As práticas físicas também têm feito Agora, parte. Vitor, e a análise do Yin e do Yang? Fala um pouco dela, que vocês chamam de opostos complementares, não é isso? Isso, é o conceito de Yin Yang, vem da observação da natureza, né? Dos fenômenos da natureza, né? Do sol que nasce aí do dia, da noite, né? Do movimento que acontece durante o dia e da calma que é a noite, né? Então isso, você observa a natureza e pode extrapolar o que acontece na natureza para o corpo humano. Então, por exemplo, se o Yang ele está relacionado ao dia, ele está relacionado ao calor, ao movimento, e o Yin vai estar relacionado mais ao frio, à umidade, né? À quietude. E aí no corpo humano também vai ser dessa forma, né? A gente vai ter aspectos mais Yin, que são aqueles aspectos mais substanciais, né? O sangue, né? A carne, o músculo, o tendão, os ossos, isso é o aspecto mais material, né? E aí nós temos o Yang, que é o movimento, né? Dentro do corpo, né? A energia, o movimento, está relacionado mais às funções, né? Aí, baseado nisso, então você tem que ter um equilíbrio de não ter, por exemplo, um calor excessivo no corpo ou um frio excessivo, né? Se você tiver um calor excessivo, aí vão começar a surgir os desequilíbrios no corpo, né? Que na medicina chinesa a gente chama de síndromes. E aí isso pode afetar até o estômago, pode começar a te causar secura na boca, coceira nos olhos, né? Ou, de outro lado, se você tem um frio intenso, isso vai te causar frio nos pés, uma dificuldade para você fazer a digestão, começa a aparecer problemas no nariz. Então, isso aí aí começam a surgir sintomas que já é uma materialização desse desequilíbrio. Então, a medicina chinesa, um dos aspectos dela, em termos de tratamento, é você estar equilibrando o Yin e o Yang, né? E tem também, doutor Gustavo, a questão de haver 5 elementos, não é isso que vocês trabalham, cada elemento ligado a um órgão, a uma estação do ano e a uma emoção. Isso. Né? Então, madeira seria fígado, primavera, raiva, fogo, coração, verão, alegria, terra, baço, pâncreas, fim do verão, pensamento ou preocupação, metal, pulmão, secura, tristeza, água, rins, inverno, medo. E aí, como é que o médico vai fazer essa análise? Como é que ele vai dar um diagnóstico a partir dessa Exatamente, ligação? se você tem pessoas que têm um tipo de sintomatologia acoplado a um desses, né, relacionamentos que tem entre órgão e emoção e a natureza, você baseia, vai fazer o seu pulso e vai ver a língua, vai ver os olhos, vai ver a cor, etc, etc. E vai correlacionando com o órgão em si, que a pessoa é aquela coisa que aparece. Então, por isso, você vai dando o seu diagnóstico. Dá para dar um exemplo para a gente entender melhor? Por exemplo, eu estou aqui com um diagnóstico de invasão de vento frio no pulmão. Pois é. Isso, na prática, como é que o médico chega a esse diagnóstico? Não, primeiro você vê o pulso e vê o tipo do sintoma que ele está sentindo e você vai correlacionar com os outros. Se ele tiver uma fraqueza de cara, assim, no pulmão, que é o órgão-chave, mas ele pode ter outra coisa que não seja o pulmão, seja o órgão que ataca o pulmão. Sei. E nos 5 elementos tem os 5 elementos que órgão de geração, um gerando o outro, e tem um matando o outro, ou entrando em guerra com o outro. Se o rim está alterado, o rim é água, se você tem o coração, que é fogo, então a água pode atacar o fogo e pode dar insuficiência cardíaca congestiva. Então, assim, tem órgãos também que atacam o pulmão. O pulmão é metal. Aí você vai relacionar com o metal, certo? Então, você vai ter órgãos que queimam o metal. Pode agir contra ele, alterando mais a função. O que apareceu, invasão de frio no pulmão, pode ser outro órgão que está influenciando mais com ele e contra ele. Tem órgãos que matam o outro, que são uma geração, geram um, e outro que são contra aquele tipo de órgão. Como eu falei, do rim e o pulmão, água e fogo. Então, a água pode apagar o fogo, assim como o metal pode ser
não é, diluído por outro tipo de órgão que é o calor. E aí, Vitor trouxe algumas. Pode falar para a gente, Vitor? Aí sim. tem as ventosas, não é? Essa aqui são as ventosas, né? A gente tem ventosas de acrílico e também ventosas de vidro, né? Essas aqui, o vácuo é feito por essa bombinha aqui, né? Agora as de vidro a gente usa fogo, né, para fazer o vácuo, né? E aí isso vai fazer um vácuo. Sim. Aí isso vai ter um efeito nos vasos sanguíneos, a dilatação dos vasos sanguíneos, melhora da troca respiratória, né, a nível celular, né? E aí tem um efeito de tonificação, de fortalecimento dos órgãos, mas também pode ajudar a tirar esse calor, essa umidade que está dentro do corpo, né, do frio. Aí a gente tem aqui a moxabustão, né, que basicamente é a folha de artemisia, né, pulverizada. Isso aqui ela é um instrumento de tonificação normalmente, né, assim, um quadro de deficiência de energia no corpo, que a gente chama de Qi, né? Então a moxabustão ajuda a trazer calor e aumenta essa energia. Isso na pele mesmo, com fogo. Isso, a gente mantém afastado, né, numa distância que aqueça, né, o corpo, e aí a gente pode aplicar isso, né, em alguns pontos da acupuntura, né? A gente tem aqui as agulhas, né, que são as mais conhecidas, né? Tem que ser agulhas... sempre esterilizada, né? Isso, ela já vem esterilizada aqui dentro desse pacote, aí você tem os procedimentos, né, de asepsia, tudo, e aí essas agulhas, como elas são muito baratas, hoje em dia a gente descarta, né? Antigamente se usava agulha de ouro, agulha de prata, né? Aí o paciente levava para casa, mas hoje em dia a gente usa e descarta essas agulhas, né? E aí tem aqui a plaquinha de auriculoterapia, né, que é um microsistema, e aí você pode trabalhar vários problemas, né, várias doenças, sintomas através da orelha. Esse é o que coloca na orelha? Isso, aqui no caso são sementes, mas você pode utilizar outros materiais. E esse aqui é o gua sha, que é uma técnica de fricção, né, que tem muita semelhança em termos de efeito com a ventosa, mas é uma técnica muito popular no Oriente, né? Assim, até você não encontra escolas de gua sha porque é uma transmissão até familiar, né? Que as famílias conhecem e utilizam, as mulheres carregam gua sha no carro para usar na face, né? Para embelezamento, né? Então tem várias utilidades, né? Então esses aqui são alguns instrumentos utilizados. E aí é o tempo todo a busca desse diagnóstico, ouvir o paciente e aí a partir disso vai decidir que material utilizar. Exato. É isso? Cada instrumento é mais adequado num determinado tipo de síndrome, né? Na medicina chinesa, sendo uma racionalidade médica, então todas as racionalidades médicas elas têm por característica, por fundamento, ter a sua própria forma de diagnóstico, assim como a sua própria visão morfológica, a sua própria fisiologia, né? Então e as suas próprias terapêuticas. Então essas terapêuticas são próprias da medicina chinesa e para serem aplicadas elas vão requerer essa diferenciação de síndromes, esse diagnóstico. E é um saber complexo. Então, assim, existem inúmeros tipos, na verdade, inúmeros não, existem 8 tipos de diagnósticos sindrômicos. A gente citou aqui o diagnóstico inicial do Yin e o Yang, que é a dicotomia básica, assim, onde os desequilíbrios começam a surgir. Se a gente complexificar um pouquinho mais, a gente vai ter o Wuxing Bianzhen, que é o diagnóstico dos 5 elementos, que vocês discutiram aí um pouco, né? Então, em vez de só ver o Yin e o Yang, você vai ver que o Yang pode se desdobrar em madeira e fogo. Assim como o Yin pode se desdobrar em água e metal. E a Terra tem uma polaridade um tanto neutra. Então, você já complexificou um pouquinho. E muitos milênios à frente, até alguns milênios à frente, foi que se desenvolveu o chamado diagnóstico de Zhangfu, que é o diagnóstico dos órgãos e vísceras, que é um diagnóstico muito mais profundo, né, que tem uma riqueza muito maior de detalhes, que é o mais utilizado hoje, né, no mundo todo. Mas todos os diagnósticos são usados, são específicos para cada tipo de situação. A gente estava conversando aqui antes do programa sobre o diagnóstico, por exemplo, da invasão do frio, você citou, Sim. né? Então, é um tipo específico de diagnóstico onde o frio vai invadindo as 6 camadas, os 6 níveis energéticos dos canais. Então, a gente precisa entender todos esses tipos de diagnóstico e ver, por exemplo, esse da invasão de frio, ele é adequado para resfriados. Sim. Se eu já tenho um tipo de febre com
com inflamações maiores e, enfim, com coceiras e coisas, vão ter um diagnóstico mais específico, que é um diagnóstico para quadros de calor. Então, o profissional, ele entende de todo esse tipo de diagnóstico, ele faz o diagnóstico adequado, diferenciando a síndrome que está ali acontecendo. A gente tem um último também que é muito interessante, que é o diagnóstico de canais. Ele é um diagnóstico só de superfície, ele não envolve tanto os órgãos internos. Então, por exemplo, são bloqueios nos canais, a gente chama de síndrome PI. É uma síndrome de obstrução dolorosa, e você vai ter dor no local e, com o passar longo do tempo, um processo degenerativo se instalando ali, né? Então, esse daí é um diagnóstico, é um tratamento mais simples, porque ele é só de superfície, não envolve tanto os órgãos internos e uma sintomatologia mais complexa, né? Então, com base nesse diagnóstico, a gente vai escolher a técnica que vai ser melhor para tratar aquilo e aplicar. Ok. Vou pedir licença, porque a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. O intervalo é curto, hoje com um debate sobre medicina oriental. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje discute medicina oriental. Para participar desta conversa, convidamos Gustavo Sá Carneiro, médico especialista em acupuntura e homeopatia. Leila Massieri, diretora da Escola Shen e professora de medicina chinesa. E Vitor Arai, especialista em acupuntura e shiatsu. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço www.ufpe.br/NTVRU. E aí eu queria perguntar para o doutor Gustavo o seguinte: eu posso tratar qualquer coisa com a medicina chinesa? Qualquer enfermidade, de um câncer? Não, respeita-se certos extremos, não é? Pessoas que perderam muito sangue, pessoas que são fracas, que não sabem que a medicina chinesa vai ser forte demais para ela. É a mesma coisa que dar antibiótico, uma dose excessiva para uma pessoa que não sabe, que não vai responder. Então, a acupuntura a gente tem que saber exatamente o que é que a pessoa pode responder. Se ela responde com 1 ou 2 ou 3 agulhas, já respondeu, não precisa mais. Você vê no pulso que ela mudou. A acupuntura é uma coisa muito interessante porque, embriologicamente, a pele, né, o ectoderma, forma a pele e depois forma o sistema nervoso com várias circoevoluções. Então, e depois completa, ou seja, a pele e o sistema nervoso é do mesmo folheto embrionário. Por isso que a acupuntura existe. Porque ele está em contato imediato. É assim, é uma terapia que nós aplicamos imediatamente, você tem uma resposta sem interferência. Sabe como é? Um voo sem escalas. Então você coloca o ponto, vai para o córtex e vai para o órgão direto, na hora você vê a resposta. Então, se esse primeiro princípio que você faz com o paciente, com uma agulha, 2, 3, 4, ele não responde, então você vai em frente. Você errou no ponto. Então, você tem que rever o pulso de novo e você vai avançando. Mas se o paciente responder em pouquíssimos pontos, que todo o córtex está envolvido nisso, então ele vai responder maravilhosamente bem. É a mesma coisa que você vai fazer. Eu faço analgesia com acupuntura para cirurgia. Aliás, foi o primeiro das Américas. Isso. Que eu fiz isso em 1978. A senhora sabe. Então, em 78 a gente fez isso. Foi pioneiro e tal. O problema que você vai analgesia, até hoje no Brasil não foi feito. Porque o problema é sentir o paciente, o pulso do paciente, aquela coisa que está envolvida e a região onde você vai fazer a analgesia. Com a acupuntura você faz analgesia e não anestesia. Então você vai abordar aquilo ali para aquilo ficar com o máximo de energia yin que você possa fazer. Porque o yin anula. Aí tá? onde entra esse yin. Então você não vai sentir aquele bisturi, não vai sentir a invasão, não vai sentir. Aqui a gente faz. Eu fiz muitas analgesias para a cirurgia de hérnia. Sim, aqui essa foi inclusive essa primeira, não é? Que foi relatada. Exato, foi a primeira. Foi umbilical, inguinal, qualquer local desse.
Então você vai abordar o paciente e desde a incisão do bisturi, você colocando agulhas, uma contrária à outra, colocando o elétrico, você pode passar, você não sente absolutamente nada, e até o fim. Eu tive um paciente que estava no fim da cirurgia de hérnia, a gente estava fazendo tracionamento da conjuntura, né, da hérnia, para fortalecer a musculatura embaixo. Quando tracionamos o canal espermático, aí o paciente disse, eu estou sentindo alguma coisa. Eu disse, mas já está no fim da cirurgia. Praticamente já está no fim, só foi botar em cima, reforçar a musculatura e fazer voltar aquele estado de analgesia que você provocou com energia. Então você vai desfazer o processo todo que você fez antes. Você não pode deixar fazer isso e deixar o paciente para casa. Nunca. Você vai ter que desfazer e voltar àquela posição onde você fez um excesso de energia que é estática. E ele acabou de falar, então, uma situação em que as duas medicinas, eu vou chamar assim, a oriental e a ocidental, se completam. Completamente Isso bem. também na prática do consultório ocorre? Alguém já chega fazendo um tratamento, aí vem procurar a medicina chinesa e diz, tem alguma coisa que me faça sentir menos dor, sentir olha, menos... pacientes com quimioterapia, paciente de tratamento de câncer com quimioterapia e outras abordagens com acupuntura, os órgãos vão permanecer normais. Eles não vão ser matuados pelo câncer ou um processo desse. E a própria quimioterapia é colocada para fora mais rápido, porque tem pontos antitóxicos, entende? Principalmente da vesícula biliar, que é o start de muitas coisas da vesícula, que é um órgão mais quente que nós temos, e o mais aproximado para botar para fora essa quimioterapia que você recebeu ou qualquer medicamento que você esteja. Você está fazendo antibiótico-terapia ou outra prática qualquer alopática, isso pode ser melhorado e muito pela medicina chinesa. Um não vai anular o outro, né, Leila? Da forma como ele está colocando, é um processo interessante, que é justamente a gente tentar minimizar efeitos nocivos que algumas medicações vão causar e que são necessários às vezes. Isso né? até com a febre, com antitérmico, com analgésico, que tem certos efeitos colaterais, serve muito para diminuir todo esse efeito colateral que você tem com a alopatia. Porque a alopatia já se sabe, é alopatia, a lei dos diferentes. Então, é uma substância completamente diferente do seu corpo, não natural, e que você coloca para minimizar certas coisas. Isso que ele falou que é mais praticado, não é? Exatamente. A alopatia então, é o que é mais praticado. Como você diz aí que eu faço homeopatia, eu faço a homeociniatria. O que é homeociniatria? É ver que um ponto da acupuntura tem ação com um medicamento homeopático sinérgico, iguais. Então, você vai usar. Porque a homeopatia pura, eu não faço imediatamente de um paciente. Eu faço a homeociniatria. Tem um ponto, né? O Yang Ling Tsuan, que é 34 da vesícula e o 9 do baço. Aí você vai ver esse, mas tem uma medicina, uma planta, que tem a mesma função. E aí é o casamento. Você vai juntar os dois, exatamente. Homeociniatria chinesa e homeopatia. Vitor, e para que as pessoas procuram mais vocês? Os acupunturistas, as pessoas especializadas em shiatsu? Os pacientes que vocês atendem sofrem mais de quê? A maioria que me procura inicialmente vem por conta de dor. Assim, pode ser desde... O mais comum é dor na coluna, né? Dor na região cervical, lombar, dores no joelho, né? Assim, isso acho que é a grande maioria. Alguns até estão fazendo trabalho de fisioterapia e a fisioterapia demora para dar resposta, aí o pessoal começa a procurar acupuntura, né? Mas por exemplo, tem casos de problemas emocionais, né? Muita gente com um problema de ansiedade, né? Que aparece no consultório. Tem casos assim também de insônia, né? Também que está muito associado aos problemas emocionais. E também eu tenho casos também de tratamento de infertilidade, né? Que a acupuntura ela contribui bastante, né? Tanto para engravidar como na fertilização in vitro, né? Assim, já tem muitas pesquisas, né, que mostram a contribuição na acupuntura. Aí, então, é uma gama bem ampla, assim, né, de problemas, né, que
que surgem, né? E Leila, também serve para criança, bebês também podem ser atendidos? Serve também, né? Uma medicina, ela atende, né, de todas as pessoas, assim, completando essas falas, né, anteriores, assim, você pode tratar tudo com a acupuntura, você não pode curar tudo. Nenhuma medicina cura tudo, inclusive não é a medicina que cura a pessoa, a medicina oferta uma terapêutica, né? O corpo se cura ou não. Se fosse assim, uma mesma terapêutica iria funcionar para todos os pacientes que tivessem aquela mesma doença. A gente sabe que não é assim, nem com a quimioterapia citada, né? Você tem, às vezes, o mesmo tumor, um paciente reage bem, o outro não reage bem. Então, tem pessoas que vão ser mais propícias ao uso da medicina chinesa, né? Que vão responder melhor, outras menos. Falando sobre o que você falou sobre a gravidez, tem o tratamento, não é, pré-natal todo que eu faço, desde o 2º mês até o 9º, na lua nova. Então, você acompanha a pessoa, entendeu? Todo o movimento, inclusive se a criança está com posições erradas, está em posições, não é, completamente sem ser acefálica. A posição cefálica, você coloca, tem pontos que no viram... No dedinho do pé, o coisa, é o do dedinho tem do outro, pé. exatamente. É. Ela sabe muito da dona... Ela sabe muito sobre isso. Então, você vai alterar essa coisa com fluxo de sangue o dobro, não é das luas, que sabe que a mulher não é do calendário tem lunar. A ver com o ciclo. Então, você vai mudando todo esse sistema e o sistema da água, que é exatamente poderosíssimo nesse aspecto, não é, da mulher nesse estado interessante. E sem ser interessante também. Entendeu? Sem ser interessante também. Que a mulher é uma coisa muito poderosa. Vocês sabem que a mulher tem uma força tanto maior do que o homem, psíquicamente, mais, né, corporalmente e mentalmente mais forte que o homem. Mas então, as crianças... Então, você não pode desmerecer isso. O tratamento do homem é completamente diferente do tratamento da mulher, levando em conta essa força que ela tem natural. E o homem não tem essa força natural à disposição. Poderá conseguir isso depois, mas a mulher já tem pronto. Eu diria que assim, essa que ele está citando, são algumas do que a gente poderia dizer especialidades dentro da medicina chinesa, porque a medicina chinesa por si, ela é generalista. Você tem que entender a pessoa como um todo, você não vai entender partes isoladas, né? Mas existem certos âmbitos desses saberes que a pessoa tem que ter um treinamento mais especializado. A criança é a mulher é outro ponto bem importante, tanto a parte toda do feminino, quanto a parte também da gravidez, que é um estado especial ainda da mulher, né? Agora, que inclusive eu estou passando por ele. Isso. Mas na China as crianças costumam ser muito mais tratadas com o tuiná, que é uma outra massagem também, que o shiatsu que o Vitor trabalha, mas é uma massagem japonesa, derivada dos saberes médicos chineses. Então, ela utiliza a base morfológica da medicina chinesa, que são os trajetos dos canais e os pontos, para fazer um trabalho através da superfície que vai influenciar todos os órgãos internos, né? Mas o tuiná é a massagem que os chineses mesmo desenvolveram e usam. Ela é um pouco mais vigorosa. Que é bem pouco conhecida aqui, né? Ainda é pouco conhecida no Brasil, mas é uma massagem incrível, assim, tem chegado com muita força, né? Então, com crianças, você não precisa utilizar técnicas invasivas como agulha. Você pode usar coisas muito mais suaves, porque elas respondem muito mais rápido. Assim como os animais também. Os animais, a acupuntura na veterinária também tem um efeito incrível, né? Então, eles utilizam, como o gua sha seria uma raspagem que a gente vai fazer nos adultos, na criança você nem precisa do gua sha, você faz com o próprio dedo. E aí, com isso, você consegue reverter quadros, por exemplo, asmáticos, né? Não, porque na criança, hoje, a gente trata com, a partir de agulhas, a partir de 6 anos. São microagulhas, muito pequenininhas. Bem menores do que essas aí. Muito menores do que essa, bem pequenininhas. Parece uma muriçoquinha desse tamanho. A criança não sente nada, a partir de 6 anos. E antes dos 6 anos, tem agulhas que são percussão, faz uma percussão. Coloca, ela toca na pele, mas não penetra. Então faz somente a percussão no ponto da acupuntura. E o resultado é incrivelmente imediato. Então você pode pegar, eu já estou criança de 3 meses, porque a mãe fazia acupuntura, trouxe lá com 3 meses, a gente fez com isso aí, com um resultado fantástico. Então, você pode fazer isso com essas agulhas com percussão, como se fosse não propriamente sobre a pele, e depois de 6 anos você já pode colocar essas mínimas agulhas para fazer o equilíbrio. E a criança não precisa de muito, não.
A criança é muito sensível, é pura energia. Então Tudo ela é mais veio de lá rápido. muito perto, então você só é tocar nesses pontos, acabou, a resposta é imediata. E não só para crianças, mas também pessoas que têm medo de agulha. Existem outras técnicas, né? O tuinar, as massagens, mas existem técnicas não invasivas também. Então a gente pode utilizar o laser, por exemplo, e existem também alguns mecanismos, alguns instrumentos que a gente pode usar colando sobre os pontos, que vão também produzir um efeito de harmonização daqueles pontos. Por exemplo, magnetos, stipper, tem algumas coisas que você cola e ele fica atuando ali sobre a superfície da pele. São técnicas interessantes, mais recentes. Porque muita gente acaba correndo um pouco da acupuntura, né, Vitor? Por conta desse medo de que vai doer, de aquela sensação de que tá um porco-espinho cheio. Como é que vocês fazem no Ocidente tem muito isso, tem medo de agulhas, né? No Ocidente, todo mundo tem muito medo, é muito ocidental. Porque a acupuntura lá é uma coisa tão normal, entendeu? Tão normal que ninguém tá, sabe, nem pensando nesse aspecto. Agora aqui, sim, você vai fazer um alienígena com a acupuntura às vezes. Você entra, você cheira, vai doer a primeira pergunta. Entendeu? Com certeza. Então, você, pela habilidade que você faz, você destrói esse tipo de medo que as pessoas têm. Mas tem uma questão que é assim, que a agulha do Ocidente que a gente usa, que traumatiza as pessoas, né? Ela tem um lumen, né? Ela é vazada por dentro, porque vai passar alguma substância por ali. Aquela que é a injeção. A de injeção. Então, ela é muito mais espessa. Eu abri aqui até para mostrar, a agulha de acupuntura, ela é muito fina, ela é como um fio de cabelo. Não, ela é compacta. Então, ela é maleável. Sabe? Então, a percepção disso daqui é muito pouca. Eu falo com os pacientes que a gente tem que ir conquistando quando a pessoa está com medo, né? Então, eu mostro para eles, falo, olha, vou puxar um fio de cabelo e você vai sentir. Isso é mais do que você vai sentir quando eu introduzir a agulha. Então, ele vai... E uso uma agulha até que ele vá pegando essa confiança, né? Mas um aspecto interessante é que, assim, a parte de perfurar a pele, a gente tem as terminações nervosas mais na superfície da pele. Então, a pessoa sente muito mais no momento que perfura. Já na introdução, ela não sente tanto. Mas é muito importante que seja feito o teti. O teti é uma manobra chinesa, né? Que você vai manipular a agulha de forma a obter... O teti significa a sensação de acupuntura, a sensação da chegada do ti, da chegada da energia naquele ponto. E aí a pessoa vai sentir como se fosse um choquinho, uma irradiação, às vezes sente um peso, sabe? Então, isso significa que a agulha foi ativada. Tá funcionando. Isso não é necessariamente dor, né? Que as pessoas têm mais medo é exatamente desse momento. Desse momento. Que eu faço muito pouco isso. Porque tem paciente que já sei que vai sentir isso. Então, não precisa dar a sensação do choque. Às vezes não, porque é demais já. Porque o ponto é tão sensível, o ponto de acupuntura, que não precisa de choque. Choque já é um excesso da pessoa que utiliza para um efeito X. Eu já obtenho lá nos meus pacientes, tem gente que reclama exatamente, doutor, o senhor não faz nada. Eu fui para uma pessoa fazer acupuntura, eu tive um choque, eu fiquei doído 3 dias, 4 dias. Não precisa disso. Só precisa de um ponto certo. O problema é o ponto certo, não é o choque. O choque você dá em qualquer lugar. Se você bota num ponto e acabou. Pode deixar lá. Eu não sei se vocês usam eletroacupuntura. Também, a gente utiliza, sim. Qual é a diferença, Vitor, da eletroacupuntura? Aí também tem uma questão, por exemplo, a acupuntura japonesa, né? Você não tem o teti. Ryodoraku. É o aparelho, não, com agulha mesmo. Agora, não, o Ryodoraku é o tipo da medicina japonesa. E aí, quando você coloca a agulha é colocada bem superficialmente, diferente da acupuntura chinesa, né? E as agulhas são mais finas ainda do que as chinesas, né? Então, é um pouco uma diferença de concepção da medicina chinesa, que para os acupunturistas tradicionais é importante você encontrar o teti, que é essa sensação, né, de choque, né? Para os japoneses já não, né? Eles fazem uma acupuntura que é mais indolor, né? Para eles é importante fazer uma acupuntura que incomode menos, né? Mas que tem um efeito prático, né? E aí também, entre os acupunturistas, a gente vai ver acupunturistas que fazem o teti e acupunturistas que não buscam isso, né? Vai depender realmente da formação e da experiência de cada um. Não é importante, assim, estruturalmente, a diferença do acupuntor, a diferença da pessoa. Que está recebendo. Exatamente isso. Justamente. Porque você tem que notar, a pessoa, você como acupuntor, você tem que notar o ser humano, se ele necessita ou não daquilo. Então claro, você é uma pessoa nervosa, chega e você vai fazer o choque, nunca. Para ela voltar, às vezes você tem que ficar com calma. Bota 1, 2, 3, 4.
Mas o outro botava 20. Eu digo, não precisa. Não precisa. Já, o seu pulso já mudou, você já está tratada. Tchau, até logo, até a próxima semana. Entende? Não precisa. Uma questão cultural bem interessante, porque na China, se não sentir bem forte um teti, eles reclamam. Porque eles precisam sentir para ver que aquilo vai funcionar, né? E a gente tem... Eu vou só ter que interromper. Vamos. A gente volta em poucos segundos, hoje com o tema Medicina Oriental. Estamos de volta com o debate sobre medicina oriental, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Gustavo Sá Carneiro, médico especialista em acupuntura e homeopatia. Leila Massieri, diretora da Escola Shen e professora de medicina chinesa. E Vitor Arai, especialista em acupuntura e shiatsu. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço www.ufpe.br/NTVRU. Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né, que estava esquentando. E há 40 anos houve essa primeira cirurgia, que foi a primeira da América Latina, que foi... Foi no Hospital das Clínicas. Isso. Quando era no Pedro II. Exato, exato. Então, a Federal, de alguma forma, também está envolvida nisso. Está envolvida, exatamente. Então, aí o pessoal lá fez mais de, sei lá, 80 cirurgias, né? Porque não era, entrava no contexto de uma escola de medicina. Aquilo foi feito, abrir um parêntese para fazer essas experiências. Sim. No laboratório lá do Dr. Salomão Kellner. E passaram 40 anos. O Foi. que mudou? As pessoas estão mais abertas às práticas da medicina oriental? Eu acho que sim, porque no consultório é muito procurado exatamente para diferenciar essa coisa da alopatia. Porque todo mundo tomando muito remédio, quanto mais remédios, não é que o pessoal, como você falou, cada esquina tem 3, 4 farmácias. Então, a pessoa é muito mais fácil ir se automedicar ou de ter um diagnóstico. Porque com a acupuntura ela vai ter um diagnóstico do que ela está tendo. Tá? Então, você vai dar o diagnóstico. Eu, como médico, é obrigação minha dar um diagnóstico, mas o além é a acupuntura, que coloca a pessoa um passo mais à frente do que ela está. Se ela tem uma simples dor de cabeça, aquilo pode ser 1000 coisas que pode ser com a acupuntura. Então, a gente vai ver o além, é o passo adiante que você vai fazer, a gente dá com a acupuntura, porque os pulsos vão mostrar você, o semblante da pessoa, aquela coisa da anamnese que você vai fazer. Então, não é somente aquele remédio. E muitas vão para retirar a medicação, para substituir por a medicina natural. Porque o corpo é natureza. Então, ele responde naturalmente. E com a acupuntura, ele vai começar a aprender a responder naturalmente. Se você colocar medicamento, eles vão... São uma coisa... Alopatia não é uma medicina das diferenças. Não é da semelhança. Homeopatia é da semelhança. A acupuntura é da semelhança do próprio corpo. Então, ele vai acostumar a reagir a uma simples gripe. Aí todo mundo não consegue. Ah, doutor, eu não tenho gripe como o pessoal está tendo. Eu não tenho virose como é que está tendo. Eu digo, claro. Porque se a gente fazer uma acupuntura agora, você daqui a 2 horas terá 1000 leucócitos além na corrente sanguínea. Ora, quem é o vírus que aguenta isso? Em 2 horas você produziu uma subida de leucócitos de 1000 leucócitos. Nenhuma doença subsiste isso. Então, isso vai aumentar a imunidade dela. Cada aplicação aumenta a imunidade. Então, quando ela vai chegar no ponto, olha, uma aplicação de acupuntura dura 25 dias. 25 dias de proteção para essa imunidade subir. Tem pessoas que vão lá, entram com a gripe, num dia, doutor, não tive mais gripe não. Por quê? Por causa dessa sua ação imediata, entendeu? Da imunidade, e pouco a pouco ela vai adquirindo essa resposta. E vai fortalecendo. Né? Vai fortalecendo pouco a pouco. E outra coisa, ela pode voltar com outra coisa, mas não com aquela coisa que ela veio antes. Agora, que apoio vocês estão tendo? Plano de saúde já cobre? Cobre. Então, cobre. Tem vários que me convidaram para ir, mas eu não quero ir, porque o problema é que
Olha, é interessante dizer também... É mais caro, é mais barato, é um tratamento. Vocês podem falar um pouco dessa parte prática, né? Pois que não, a saúde assim, também envolve isso. O plano de saúde cobre a acupuntura, né? Mas, assim, tem que se cuidar muito da qualidade da acupuntura que está sendo feita no plano, porque a lógica do plano de saúde é pagar um valor bastante reduzido e acaba que a sessão é muito, muito curta. Então, isso para a medicina chinesa é muito danoso. Você não consegue fazer uma boa sessão de acupuntura se você não tiver uma boa escuta, fechar bem o diagnóstico, palpar os pontos do paciente, enfim. Uma hora, mais ou menos, Leila? Eu diria que em torno disso, apesar de a gente ter diferença de terapêuticas, né? Mas em torno de 40 minutos. A primeira sessão é uma sessão muito importante, é uma sessão que exige ouvir muitos detalhes para a gente compreender o funcionamento da pessoa como um todo, né? Então, isso é uma questão que o plano de saúde vai esbarrar. Agora, a gente tem no Brasil a acupuntura no SUS, né? A gente tem isso. Que universaliza o acesso, pelo menos na teoria. Na prática, ainda desde 2006, não é isso? Desde 2006 a gente tem a portaria 971. Isso. Mas a acupuntura já existe no SUS muito antes disso. A portaria simplesmente estabeleceu, né, critérios para que isso fosse implantado de uma maneira mais... Não só acupuntura, mas entrou também homeopatia, fitoterapia, não é isso? A acupuntura no SUS tem desde 1995. Já era feita de maneira informal, né? Informal, assim, pelos profissionais da própria 2006 rede. É quando entrou a portaria, que exatamente, aí é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Mas só entra médico. Não é verdade isso. Eu tenho diversos ex-alunos que atuam no SUS com... Desculpa, não estou falando que você não está falando a verdade. Eu estou falando que talvez uma desinformação. Mas, assim, atualmente tem uma nova visão da medicina, sem ser médica ou não, que só médicos podem fazer acupuntura. Isso é o que o Conselho de Medicina fala, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assim, porque é um processo invasivo e requer diagnóstico. Então, quem não é médico tem essa dificuldade de dizer assim, é isso, sabe? É isso. Então, sob uma orientação de um médico, aí vai. Porque a pessoa tem que submeter a ação do médico para entender o corpo da maneira. Porque a gente não pode colocar numa situação que é uma terapêutica invasiva, que tem que ter cuidados e muito cuidado. Sim. Leila. Aí, veja, isso é um ponto para mim muito caro, né? Eu vou explicar um pouquinho. Assim, eu fiz, inclusive, um mestrado na Sociologia da Federal para entender bem esse processo de regulamentação e de apropriação de saberes dentro de outras lógicas, né? Então, como a gente vem conversando aqui desde o começo, a medicina chinesa ela tem um diagnóstico específico, próprio dela. Como qualquer racionalidade médica tem o seu próprio diagnóstico, né? E para isso você precisa de um treinamento específico. Tanto é assim que a medicina chinesa é muito mais antiga, como o Dr. Gustavo estava mesmo dizendo, hoje tem comprovações de até 5.000 anos, ele falou aqui, né? De fósseis de 5.000 anos atrás. No intervalo que ele falou onde a acupuntura, exato, onde a acupuntura já era utilizada. Então, assim, isso não existia um diagnóstico médico ocidental nesse momento. Então, a complementaridade das profissões é uma maravilha. Assim como o médico não está apto a dar um diagnóstico de medicina chinesa, o médico de medicina ocidental contemporânea, alopata, da mesma maneira, o acupunturista não está apto a dar um diagnóstico de médico ocidental, por isso que eles trabalham em conjunto. Mas para fazer esse trabalho devidamente tem que ter tido a formação adequada, né? Isso não é minha opinião. Segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem vários níveis de treinamento quando eu falo Organização Mundial de Saúde, são as diretrizes da OMS, né? Porque a legislação, cada país vai fazer a sua. Então, as diretrizes da OMS são de treinamentos específicos para cada nível. Você pode trabalhar no nível básico, até com assistente de saúde, com técnicas muito simples, como, por exemplo, o aurículo, que vem crescendo muitíssimo no SUS, né? Você pode trabalhar no nível da especialidade, que aí todos os profissionais de saúde aprenderiam também pontos específicos para trabalhar na sua área de atuação, e você teria o treinamento pleno, que ele exigiria cerca de 2.500 horas de treinamento. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando no Brasil para regulamentar a profissão da forma como ela deveria ser. Esse atraso na regulamentação faz com que a gente não tenha hoje no Brasil nenhuma instituição de nenhum nível que habilite com 2.500 horas. A gente trabalha com 1.200 horas, mas com esforço grande as escolas têm conseguido cumprir essa lacuna a ponto de quando a gente chega na China com os nossos estudantes, né, eles têm essa alegria de chegar lá e falar assim, o que eu estou vendo aqui nos hospitais referências da OMS em Pequim, né, a gente também aprendeu nas nossas escolas no Brasil. Eu estudei 24 instituições de ensino no Brasil, de todas, tanto as exclusivas só para médicos, quanto também as abertas, existem os cursos técnicos no Brasil, né? Então, na verdade, no Brasil,
todas as pessoas devidamente qualificadas, que receberam treinamento adequado, elas estão aptas para o trabalho. Agora, autorizadas, qualquer pessoa, que como não existe regulamentação, qualquer um pode exercer, né? No SUS, a portaria 971 diz que seriam especialistas, né, qualquer profissional com especialização, profissional de saúde com especialização. Agora, Vitor, você acha que, falando do SUS, as pessoas, a população está tendo acesso a isso, está podendo ter acesso a esse tipo de terapêutica oriental, na sua opinião? Ainda pelo SUS isso é mais limitado, né, porque as unidades que trabalham com as terapias complementares, por exemplo, aqui em Recife tem poucos locais, então sim, o pessoal que mora, por exemplo, em bairros mais afastados desses locais onde oferece esse serviço, acabam não tendo acesso, né? E eu estava conversando com algumas pessoas que estão fazendo pesquisas sobre essa questão da acupuntura dentro do SUS, então às vezes você tem que esperar meses para ser atendido com a acupuntura, né? Então aí o pessoal encaminha, por exemplo, para as práticas de Lian Kun ou alguma outra prática que é mais de grupo, até que abram as vagas para a acupuntura. Então ainda existe uma limitação para realmente você poder ainda não ampliar chega para todos, né? O acesso, né, desse serviço. Apesar disso, só uma coisinha, apesar disso, Recife, é importante a gente frisar, é uma referência no Brasil, porque foi a primeira cidade do Brasil que tiveram unidades exclusivas de práticas integrativas. A unidade Guilherme Abá, que fica na Encruzilhada. Isso. E agora o CIS, que é Cuidados Integrais em Saúde, que é lá no Engenho do Meio. Então, são unidades do SUS exclusivas para a aplicação das práticas integrativas, onde você encontra esses profissionais. Mas ainda bem pouco perto do que esse saber médico poderia gerar de benefícios, né? E justamente por causa desses entraves burocráticos e tudo que acabam indo em detrimento do interesse da população, restringe o acesso. E é engraçado que no último dia 30 de abril, o Ministério da Saúde publicou em suas redes sociais, falando do tratamento da auriculoterapia para chikungunya. Dizendo que, assim, achei bem interessante, porque a gente está no estado que foi muito atingido, né, por essa doença. E, de repente, está aí uma prática que eu creio não seja tão cara como os remédios, como cirurgia. No caso da chikungunya, não tem nem tratamento... A chikungunya, esse malária, né, febre amarela, na China, que lá na China tem uma encefalite japônica, que eu fui vacinado quando eu estava com encefalite japônica, que é natural e nós, ocidentais, não temos defesa para ela. Então, eu fui vacinado e eles têm lá um protocolo para malária, para chikungunya, para esse processo todo, o Aedes aegypti, fantástico. Porque a atuação é muito no baço, porque dá muita hepatomegalia, esplenomegalia, essa coisa. Previamente, ele prepara imunologicamente o sujeito e muita coisa da população para proteger. Eu já disse isso para fazer aqui, mas aqui nenhuma pessoa sabe disso. Que a acupuntura é um dos primeiros processos a fazer, como o protocolo da malária, da febre amarela, você falou aí doenças que eram tidas como doenças de pobre e que agora estão voltando com tudo. Porque lá é um país pobre, país do terceiro mundo antigamente, hoje não. Mas quando eu tive lá, eles tinham esse problema lá constantemente. Então eles fizeram uma ação, tem até prêmios para cientistas, né, não é? Que tenham um tipo de resposta para cada doença. E como os aparelhos hoje mais sofisticados que a gente tem, são produzidos e premiados com esse tipo de abordagem. A fitoterapia é muito eficaz também para esse tratamento das questões mais infecto-contagiosas. A fito é mais usada. Recentemente, o prêmio Nobel de Medicina é uma médica lá do Hospital da Organização Mundial de Saúde, tratando doenças desse tipo, infecto-contagiosas. A gente tem 1 minuto e meio para terminar. Eu queria que a gente conseguisse cada um dar uma palavrinha final nesse 1 minuto e meio. Será que a gente consegue? Beleza. Eu acho que é o seguinte, fazendo que a região nossa, que é pobre em aspecto de fazer o tratamento para o povo. Isso, não exato. É assim? Exato. E a acupuntura é um tratamento barato, simples e que resolve coisas básicas da população. Não resolve a fome, que isso é um processo mais, né, mais uma coisa mais complicado. Mas
vai lá em qualquer lugar e traz essa imunidade de volta para as pessoas. Leila. Eu diria que conheçam medicina chinesa, experimentem e experimentem esse aspecto tão incrível que ela tem, que é de empoderamento, assim, né? Você ser responsável pela sua saúde, pelo seu adoecimento, tomar isso nas suas mãos e, claro, com a contribuição desse profissional, entrar em harmonia com você mesmo, com o seu ambiente, com a sua vida, com seus hábitos. Vitor. Eu acrescentaria que, além da acupuntura, nessas outras técnicas, Qigong, Liankun, né, todas elas permitem que nós mesmos tenhamos a possibilidade da autocura, né, de nós nos tratarmos e curarmos sem depender tanto desses medicamentos que fazem tão mal para a nossa saúde. Muito obrigada a todos pela presença. É um prazer. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.